Os vereadores Orlando Pessotti e Maurício Gasparini justificaram a ausência por compromissos assumidos anteriormente. Nós temos aqui os vereadores Zucoloto, Boni, Nelson, Marinho, Jean, Otoniel, Paulinho, Isaac e Mega. Vamos dar início com esses vereadores. Tá, representantes, vamos lá. Do Igor, do Papa, do Parada, o Maurício eu já justifiquei. Ok. Senhores vereadores, então, a reunião de início está combinado aqui com todos da mesa, as questões abertas para todos os vereadores e depois a gente vê como a gente conduz. Abrir já para questionamento? Não, não precisa não. Quer fazer um questionamento inicial ou não? Não, a gente aguarda as dúvidas que tiver. Tá. Então vamos lá, vereadores inscritos, vereador Otoniel Lima para a primeira pergunta. Senhor presidente, só questão de ordem, só para entender como vai funcionar aqui, até com os vereadores aqui também, o sindicato, juntamente com a prefeitura, vamos discutir projeto ponto a ponto da... É isso? Na verdade, eu convidei o Laerte aqui, representando todos os servidores, mas os questionamentos são nossos, os vereadores, tirando todas as dúvidas, juntamente com o pessoal da prefeitura. No momento oportuno, a gente coloca o Laerte, se for o caso. Está certo, porque seria importante a participação do sindicato, sim, até porque nos vereadores nós só vamos votar. Nós temos que entender qual que é a posição aí da prefeitura dos funcionários, para que a gente possa votar tranquilamente. Mas pela ordem também, presidente. Pela ordem, eu vou acompanhar o nobre vereador Otoniel. Eu entendo que isso é um problema do governo, não é da Câmara. A Câmara, os vereadores, os 27 vereadores, é para acompanhar o processo, para votar o processo, aprovar ou não aprovar. Eu acho que o papel aqui é do governo e o sindicato iniciar a reunião, iniciar o debate. Então não abre pergunta para vereador? Não, depois sim. Depois sim, porque senão... Depois sim. Eu acho que o sindicato tem todo o direito e o dever então, perfeito, de elencar o que do projeto que veio enviado pelo Executivo e depois, logicamente, os vereadores vão debater aquele que quiser debater fazendo as perguntas. E a resposta tem que ser do Executivo. Perfeito, Laerte. Então, pode abrir, Laerte. Mesmo porque, senhor presidente, o mais importante aqui é o sindicato com os funcionários. E a complexidade do projeto também, né, presidente? Não, eu pensei, os vereadores com as dúvidas, trazendo, esmiuçando as dúvidas, depois abriria geral, mas tudo bem. Mais uma vez, ficaria para... Não, eu dou razão para as dúvidas existem, mas às vezes as nossas dúvidas não é os quesitos que querem um funcionário público, ou são o suporte que a prefeitura tem. Presidente, Vossa Excelência caminhou muito bem ontem, muito bem, quero inclusive parabenizá-lo por tentar fazer essa conversa, esse acordo para que os servidores não saiam perdendo. Perfeito. Então, quero louvar sua atitude perante ontem o sindicato de trazer esse debate para cá, mas eu acho que quem tem que iniciar é o sindicato junto com o governo. Será iniciado. Tá. Som. Bom, boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer aí o presidente da casa, vereador Rodrigo Simões, e também todos os vereadores que estão aqui nessa tarde, tendo em vista o problema gravíssimo, não é? E relevante a todos os nossos servidores. Quero aqui também cumprimentar o governo e a equipe, né, que está aqui também. Esperamos que possamos discutir e achar um caminho, tendo em vista a situação
de aflição que vive o funcionalismo de Ribeirão Preto por conta da retirada do extinto prêmio incentivo. Nós que trabalhamos junto com a comissão da Casa de Leis e também com o grupo de servidores, com os parlamentares, em busca de encontrar algumas saídas em relação à construção de uma lei que possa efetivamente substituir à altura o prêmio incentivo. Nós, na verdade, recebemos esse projeto do governo através de uma minuta de uma reunião da comissão, e esse projeto chegou e nós, dentro daquela minuta, já elencávamos alguns artigos que nós não concordávamos, e a expectativa hoje é de colocar alguns pontos que nós temos divergência em relação a esse projeto, e aí o governo vai ter a oportunidade de discorrer também sobre esses temas elencados por nós, e vamos ver se, de repente, nós possamos, ao final desse debate, ter um encaminhamento produtivo, porque eu acho que é isso que todos estão aqui, que nós estamos buscando, justamente isso. Então, eu espero que os parlamentares também, que não tiveram, junto às suas assessorias, a oportunidade de fazer uma análise mais aprofundada, possa, depois desses pontos que vamos elencar, e depois, se passar algum, a gente volta a discutir. Nós elencamos algumas situações que não ficou claro, outras que foram colocadas dentro desse projeto original que o governo trouxe e, ao nosso ver, traz prejuízo e trata de uma questão de isonomia à categoria. Eu vou ler alguns itens aqui. As gratificações e demais vantagens devem ser pagas com base na tabela do anexo 1 e não com base a uma tabela diferenciada, criada para prejudicar o trabalhador. Nós entendemos que duas tabelas, ela traz uma confusão e ela não dá o mesmo tratamento isonômico, porque não está claro se as tabelas vão ter reajuste, porque, de repente, uma tabela segue e a outra fica, e o servidor pensa que está levando algum benefício e, na verdade, a tabela que está escrita as gratificações, ela vai ficar em descompasso com a outra, que vai ter o impacto de qualquer aumento em relação a essa situação. Não está previsto também na lei nenhum tipo de reajuste, né, da tabela de gratificação. Então, isso é uma situação que nós entendemos que é grave. Outra questão também, os adicionais de quinquênio e sexta parte devem ser pagos com base no cálculo do valor da remuneração, e não no salário base, como consta do projeto. Sempre foi paga com base na remuneração, e eu acho que é isso que é o nosso entendimento, que tem que ser dessa forma. Outra questão também, havendo perdas em relação às gratificações, por exemplo, GRETEP, GERT, CASEM, que tem por base de cálculo o valor salário base, pois a nova tabela em anexo 5 não tem nenhuma similaridade com o valor do salário base da tabela em anexo 1. Em relação ao adicional de periculosidade, está havendo nítida contradição entre a lei federal, que regulamenta esse adicional, com a lei municipal, que está criada com base de cálculo diferenciada da base de cálculo prevista na lei federal. A questão da falta abonada. A falta abonada, na verdade, deve permanecer como 11 dias por ano, e não essa alteração proposta também, que nós não concordamos. Não está definido também, no projeto, por qual tabela se darão as mudanças de níveis, as classes por promoção ou progressão, inclusive em relação à promoção, por meio de merecimento ou aperfeiçoamento bienal em relação dos professores. As gratificações que referem ao DAERP não se incorporam. Então, na verdade, nós tivemos uma discussão com os trabalhadores do DAERP também, que deve haver uma incorporação, de acordo, inclusive,
daquilo que foi discutido com os trabalhadores e com a sua diretoria técnica. E nesse projeto, ele não trata da incorporação, porque sobre ela não há incidência de verba previdenciária, ou seja, não integrará a aposentadoria. Vai causar prejuízo aos servidores do DAERP. Os agentes de fiscalizações não foi dado o tratamento isonômico, pois a única carreira que ficou sem nenhum tipo de reajuste no salário, portanto, a carreira 14 da tabela em anexo 1 precisa ser reajustada com a mesmo percentual de 27,99 do reajuste que foi dado às demais carreiras. Foi aqui colocado, os nossos agentes de fiscalização, mais uma vez, estão sendo deixados de fora. Nesse momento, nós não concordamos também. E também não há uma previsão expressa ou projeção da lei, também se aplica aos aposentados, ou seja, não fazer uma menção em relação aos aposentados e pensionistas, em relação à carreira dos procuradores, fica claro, mas os demais servidores aposentados e pensionistas também, nós entendemos que não existe uma menção. Então, são situações colocadas aqui, por exemplo, desse projeto, e dá para nominar outras situações. Fala da inconstitucionalidade, é bom falar? Bom, na verdade, nós entendemos que o projeto ele é inconstitucional, porque faz parte do plano de carreira para a aplicação de uma política, ao nosso ver, injusta, de salário diferenciado. Entendemos também que é um desvio de finalidade, as ameaças de reajustes aplicados, e também o próprio plano de carreira, cuja finalidade deveria ser outra, ou seja, da ascensão dentro da carreira. E aqui, dentro desse contexto de inconstitucionalidade, nós podemos discorrer aqui, são várias situações. Agora, daquilo que nós já elencamos aqui, é importante ouvir o governo para que a gente possa, inclusive, dar seguimento em relação a outros questionamentos que possam vir a ser. Passo a palavra aqui para os representantes do governo, para que nós possamos discorrer sobre esses tópicos aqui que foram elencados nesse momento. Boa tarde a todos. Agradeço à Câmara e ao Rodrigo pela oportunidade de estarmos debatendo aqui esse nosso trabalho. Eu gostaria de deixar claro o intuito que nós tivemos durante toda essa nossa discussão sobre essa questão salarial, como a gente tratou na comissão e como a gente tratou em relação à formalização do projeto que aqui a gente apresentou. É importante ter em mente que todo o trabalho que nós fizemos foi no intuito de manter os valores salariais. Quer dizer, a nossa ideia era evitar... deixa eu dizer, se for começar a vaiar, eu paro. Ou vocês discutam, ou não tem conversa. Seria interessante ouvir, lógico, opiniões diferentes, mas ouvir, né, Laerte? Sim. Vamos lá. Vamos lá? Obrigado. Toda a tentativa que nós fizemos foi para manter o mesmo valor. Historiando o que aconteceu, essa retirada do prêmio incentivo, ela foi feita por ordem judicial. O governo tentou, de todas as formas, conseguir prazo e evitar que isso acontecesse. A comissão que nos acompanhou viu todas as tentativas que o governo fez de suspender
esta decisão. Nunca foi a nossa intenção que ela continuasse, mas nós não conseguimos. Todas as buscas no judiciário, a única resposta que a gente teve foi que a decisão seria mantida. E mais do que isso, que não seria admitido a substituição deste valor por qualquer parcela destacada, com o nome que nós quiséssemos colocar. Então, a ideia de que nós poderíamos simplesmente mudar, fazer uma lei com um novo nome, colocando essa parcela novamente no holerite do trabalhador, sem mais nenhuma outra atitude, ela é falha. Fomos, inclusive, avisados de que a tentativa de fazer isso poderia caracterizar fraude processual, ou seja, seria caracterizado, o próprio prefeito seria responsabilizado por tentar fraudar uma decisão judicial. A partir daí, a única opção que ficou para que a gente pudesse fazer o estudo foi a de conseguir, de alguma forma, incorporar esses valores dentro do salário da categoria. Todos os cálculos e todo o nosso trabalho foi sempre no sentido de manter o valor. Quer dizer, o máximo que a gente pudesse nos aproximarmos do que o servidor recebia. Claro que evitando o crescimento da folha para a prefeitura. Então, a ideia era que nós não tivéssemos um crescimento da folha, mas que o servidor não perdesse o valor que ele estava recebendo. Então, acredito que todos vocês tenham uma ideia boa de como é complexa a folha da prefeitura, como existem inúmeras diferenças entre a forma de pagamento e a dificuldade que foi para conseguir pensar em alguma maneira de transformar esse valor em base. Tá? Então, é importante que se tenha em mente este ponto inicial. Tudo aquilo que a gente busca, que nós buscamos colocar, foi manter o valor, sem aumentar. Tá? A partir daí, com a ajuda de todos os técnicos da prefeitura, destaco aqui o pessoal da administração, do IPM, que participaram ativamente desse trabalho. Acredito que de servidor comissionado, ou seja, sem concurso, que trabalhou nesse sistema, foi apenas eu e o Ângelo. Todos os demais, Tomás, a Adriana, a Regina, todos os outros servidores que participaram desse trabalho são servidores concursados. Tá? E eles sempre tiveram em conta manter o lado de vocês bem claro nas nossas discussões. Partindo desse princípio, o que eu posso estar colocando em relação aos questionamentos que o Laerte colocou? A primeira situação. Vou aproveitar para usar o seu resumo para colocar. A primeira colocação, que as gratificações e demais vantagens deveriam ser pagas com base na tabela que nós reajustamos e não pela tabela diferenciada que foi criada. Bom, essa situação provocaria, de imediato, um repique enorme. Por quê? Se eu aumentasse a tabela base para atender a quem ganha menos, ou seja, vamos imaginar que eu retirei do salário de um servidor que está num nível menor, R$ 597, que é o máximo do prêmio incentivo. Se eu repusesse esse valor no nível mais baixo, o que aconteceria com o último nível? Ele receberia mais que o dobro disso. Então, o repique, com todas as outras gratificações, faria com que, para eu repor 597 daquele servidor que ganha menos, eu teria que acrescentar 1.000, 1.100, 1.200 no que está no nível mais elevado. Se eu tomasse como base o nível mais elevado e repusesse os 597 naquele nível, o primeiro nível receberia 200, 180. Então,
Se eu fosse pela média e colocasse o valor médio, muitos perderiam, outros ganhariam. Quem ganhasse ia achar ótimo, quem perdesse com certeza não ia aceitar. Então, é impossível fazer um reajuste no base, porque as gratificações são muito variadas. Qual foi o artifício matemático que nós encontramos para dar uma volta nessa situação? Eu tenho olerite, as gratificações têm que ser mantidas, então vamos calculá-las sobre a tabela atual mantida. Aumentar apenas a tabela do salário base, de forma que a soma de todo mundo chegasse ao termo final. Claro que isso é no geral. Assim que esse primeiro desenho nós apresentamos para o sindicato. Eles viram, né, e falaram, a gente quer um estudo maior. A partir daí, nós começamos a resolver as demais situações que nós encontramos. Quando eu faço esse tipo de cálculo, eu consigo regular 80% dos olerites. Quer dizer, ao criar essas duas tabelas e colocar o aumento necessário para cumprir a perda do plano incentivo, eu consigo que 80% dos olerites se mantivessem do mesmo tamanho. A partir daí, nós fomos trabalhando as outras partes da lei. Em relação a não ter previsão de reajuste para a tabela de gratificação, nós não colocamos isso, Lourenço, na lei? Não. Tá. A ideia é que seja... Por favor, calma. A ideia é que seja colocado, então, é uma falha, nós podemos corrigir isso. A ideia é que, toda vez que a tabela salarial tiver reajuste, a de gratificação tenha o mesmo percentual. Em relação ao quinquênio e à sexta parte, nós procuramos seguir o que é regra geral. A regra geral hoje, o quinquênio e a sexta parte, ele é calculado sobre o salário base. Quase todo mundo na prefeitura recebe dessa forma. Quem recebe de forma diversa é por decisão judicial. E aqui eu vou estar me adiantando aos meus dois companheiros e dizer o que a gente já combinou. Decisão judicial será cumprida da forma como ela está escrita. Ninguém vai rasgar decisão judicial. Nós vamos manter o que tiver escrito na decisão judicial. Tenham em mente que, se na decisão judicial disser leve-se em conta o prêmio incentivo, não existe mais prêmio incentivo. Agora, o que tiver escrito lá, olha, esse funcionário, essa categoria, ganhou a decisão para que seja calculado desta forma. Nós vamos manter. O que for possível... o que for de dúvida vai ser discutido, vai ser conversado. Mas, basicamente, as decisões judiciais serão mantidas de acordo com o que elas tiver escrito nela. Em relação às demais gratificações, que vai ter perda por ser calculada em relação ao salário base e não à tabela de gratificação, isso só vai acontecer se elas já tivessem sendo feitas dessa forma. Então, por exemplo, em alguns casos, obriga-se a somar determinada gratificação antes de fazer o cálculo. Isso vai continuar acontecendo. Agora, nos demais casos, a gente não pode, como eu já falei antes, considerar a gratificação sobre o salário aumentado, porque vamos ser muito claros. Digamos que eu tenho uma gratificação que diz, olha, 25% do salário base. Ela não levava em conta o prêmio incentivo. A partir do momento que eu peguei esse salário base, digamos que fosse 1.000, 25% de 1.000 é 250.
Eu somo o prêmio incentivo para poder compensar. Aí ele vai para 1.500. 25% de 1.500 não é mais 250. É 325. Se eu fizer isso, eu vou estar aumentando o olerite, causando uma distorção. Então, de novo, eu coloco. Os cálculos estão sempre buscando manter o valor que o olerite tinha antes dessa alteração. Retirando o prêmio incentivo, retirando a assiduidade e, na medida do possível, mantendo o valor final. Todos os cálculos a gente fez buscando essa situação. Em relação ao adicional de periculosidade, nós mantivemos exatamente o que o olerite de hoje faz. Não mudei uma vírgula. O que está no olerite de hoje continua. Se tinha inconstitucionalidade antes, continua tendo agora. E não é nessa lei que a gente vai mudar. Quer dizer, se tiver que mudar, que seja questionado, mas não mudamos 1 centavo no adicional de periculosidade. Em relação às faltas abonadas, por que a gente colocou essa diminuição do valor? Nós imaginamos a seguinte situação. A assiduidade era paga para quem não tivesse falta, mesmo abonada. A partir de agora, a assiduidade foi incorporada ao salário. E isso, inclusive, vai nos causar um gasto maior, porque vai aumentar o valor dos aposentados, que hoje não recebem 3%. Vão passar a receber. Vai ter crescimento no IPM por causa disso. Como a gente incorporou e ninguém mais perde o prêmio assiduidade, nós imaginamos que o correto seria voltar ao padrão base, que são 6 faltas abonadas. Isso acontece em todo o setor público. Ok? Quer dizer, nós estamos pagando assiduidade para todo mundo e, em troca, o servidor está abrindo mão de 5 faltas por ano. Por quê? Mesmo que ele falte a 6, ele vai receber a assiduidade. Quer dizer, nós perdemos, falo nós, modo de dizer, prefeitura, eu não sou prefeitura, mas a prefeitura perde uma parte do dinheiro e o funcionário abre mão de algumas faltas. Que, na verdade, sinceramente, eu vou deixar aqui um testemunho, eu achava que isso fosse uma coisa muito mais utilizada quando eu estava fora da administração. No geral, o servidor público usa muito pouco essa história de falta abonada. Eu acho que tem servidor que, às vezes, a gente vê que 20 anos pegou 1, 2 faltas na vida inteira. Mas foi uma troca. Tá? Nós estamos pagando assiduidade para todo mundo, independente de falta, estamos pagando, inclusive, para o aposentado, e trouxemos de 11 para 6. Acho que é uma troca justa. Em relação à alteração dos níveis, eu acho que isso aí não tem nem como imaginar que essa lei mudaria o padrão que já está definido. Por quê? A única coisa que a gente fez foi criar uma tabela de gratificação. A tabela base continua a mesma, a gente alterou os valores dela, mas PCCS, forma de progressão, essas coisas todas, a gente não mexeu uma vírgula nisso. Então, não tem por que dizer que tem alguma diferença em relação a isso. Em relação às gratificações não incorporadas do DAERP, isso veio como forma de negociação do DAERP. O DAERP nos trouxe e colocou que, anteriormente, era assim que funcionava, eles recebiam essa gratificação e não era descontado IPM, e se não é descontado IPM, não pode incorporar. Me desculpem, mas eu acho que isso é base, todo mundo sabe disso. Tá? Nós mantivemos o padrão que foi retirado. Tá? Do jeito que a gente recebeu, que acontecia antes, nós estamos trazendo para a lei atual. E correndo risco. Sabe? Mas, como a gente prometeu para o Afonso que nós faríamos o possível para resolver a situação do DAERP, nós mantivemos a palavra e colocamos como gratificação. Em relação aos agentes de fiscalização, nós mantivemos o padrão que tem hoje. A decisão que foi tomada em relação ao agente de fiscalização é anterior a essa situação. O olerite do agente de fiscalização
de outubro e de novembro, se a lei passar, não vai alterar. Agora, se me disser do passado, o meu trabalho foi corrigir o que está acontecendo em outubro, acontecer em novembro. Essa foi a nossa promessa. Tá? Em relação a dizer que o projeto não se aplica a aposentados e pensionistas, a Regina não chegou? A Regina pode dizer, a aposentadoria que for pela média, ela não sofre alteração. Aconteça o que acontecer, se for pela média, será mantida a média. Quem tem proporcionalidade e integralidade, isso é Constituição, isso é lei. Nós não temos força de derrubar um negócio desse. Então, basicamente, em relação ao projeto que a gente está colocando aqui na Câmara, devo dizer que, em nenhum momento, nós procuramos diminuir o salário. Se eu disser para vocês que vamos acertar 100% da primeira vez, eu também seria pretensioso. Tá? Erros poderão acontecer. E é promessa do prefeito, para nós, da comissão que trabalhou, que, se necessário e comprovado, erros ou casos que nós tenhamos nos omitido, ele está disposto a mandar mais lei, acertar o que for. Mas eu tenho certeza que, rodado a folha, da forma como a gente colocou, 95%, 97%, 98% dos funcionários vão receber o mesmo valor. Alterações poderão acontecer, como eu já disse, se houver decisão judicial que, por algum motivo, extrapole a nossa vontade. Mas, dentro do trabalho que a gente fez, para tentar trazer o mesmo valor, que a gente não conseguiu. Tá? Apesar de todo o esforço, nós não conseguimos. O IPM vai ter, no mínimo, mais R$800 mil por mês de pagamento de aposentado, porque a lei aprovada vai fazer com que o salário de médicos, por exemplo, passe a ser integral. Vai fazer com que os 3% de assiduidade se incorpore na aposentadoria. Então, eu não consegui deixar igual. Nós vamos pagar mais. Em relação ao funcionário ativo, 1.200, 1.300 que ainda estão em estágio probatório passam a receber o prêmio incentivo igual todo mundo. Calma, calma. Veja bem, a partir do momento que eu falo que o salário base teve aumento, eu não posso pegar porque ele está no estágio probatório e botar um desconto. Não, eu não preciso escrever, gente. Eu aumentei o salário. Gente, para pensar. Não tem como. A partir do momento que eu acerto o salário base é igual para todo mundo. Ele passa a ter um novo valor. O olerite dele hoje não tem a soma do prêmio incentivo. Na sequência vai ter. Sabe, isso é matemática simples. Vocês não precisam acreditar em mim. É só esperar o salário ser rodado e me cobrar depois. Pode? Som. Ô, gente, eu só queria lembrar, nessa questão do estágio probatório, que existe um decreto, já era inconstitucional. Todos os servidores que entravam em estágio probatório e ficavam os 3 anos sem receber o prêmio, era só entrar na justiça e conseguia por liminar. É um decreto. Então, a lei complementar, ela é mais forte que um decreto. Não precisa, na lei complementar, revogar um decreto. Essa revogação, ela está tácita quando fala lá embaixo que revoga todas as posições em contrário. Pastor, não. É que tem só um detalhe, pastor. Desculpa, a questão da palavra estável ou não faz diferença, sabe por quê? Porque o servidor, quando ele entra vinculado a um nível de vencimento.
Então, aquele servidor que entrou hoje, ele vai entrar recebendo o nível, sei lá, 12.1.01. Este valor ele já está composto com o adiantamento e com o critério de assiduidade. Então, não tem, porque antes ele vinha destacado, você tinha o nível de vencimento e em outros itens do Olerite vinha a assiduidade e o adiantamento. Isso tudo está aglutinado. Hoje, tudo isso virou salário. Então, quando ele entra, não tem jeito de eu chegar e falar assim, ó, você vai receber o nível 12, só que eu vou te dar um desconto porque você não está estável. Não tem outra referência. Quando ele entra vinculado a um nível. Não. Não faz sentido, porque nós estamos falando aqui de servidores, nós estamos falando de tabela base. Não tem essa necessidade. Você tá equivocado, me desculpe. Você pode conversar com a doutora Regina, que ela vai te explicar isso perfeitamente. Eu acho que... Laerte, os pontos que você nos colocou, basicamente, eu coloquei. Se tiver mais algum, estamos às ordens. Na verdade, inclusive, nós que... Desculpa, eu queria também falar sobre o que eu estava falando do agente de administração lá do DAERP, né? Sim. O problema que a gente está levando em consideração na questão da incorporação é o reflexo no IPM, porque tudo que você dá para o servidor na ativa, automaticamente dá no IPM. Eu tive aqui esse mês ainda com esses mesmos vereadores explicando a situação calamitosa de que o IPM está para a cidade, de que tem que dar cobertura de mais de 10 milhões. Ainda não foi possível a gente observar que a folha, infelizmente, fechou hoje do IPM sem o prêmio, né? Então, a gente não está sabendo ainda qual é o impacto que essa mudança da lei vai causar para a economia do IPM. Mas os estudos eram de menos de 2 milhões. Só que, paralelamente, todos os servidores já estão próximos da aposentadoria, desse regime que é o financeiro, que é o ente que está pagando. Então, quanto mais gratificações nós conseguirmos para a ativa, para incorporar para a aposentadoria, mais difícil será a situação do IPM, porque pessoas passam a receber essa gratificação sem ter contribuído, por paridade. E, por exemplo, a gratificação da fazenda e da administração precisa de 60 meses para poder incorporar. Ela não é automática também, né? Então, nesse critério, Laerte, eu queria que você considerasse isso, que do DAERP já tinha tirado e está se aproveitando a lei para devolver essas gratificações, e como ela era antes, elas também não incorporavam. E elas permanecem como eram, tá bom? Eu só precisaria de fazer uma observação, porque nós, em negociação com a diretoria técnica do DAERP, com a sua superintendência, nós, inclusive, colocamos a apreciação dos trabalhadores dentro de um acordo coletivo que nós estávamos escrevendo especificamente no DAERP. Agora, dentro do acordo feito pela comissão jurídica, técnica, foi feita uma consulta aos trabalhadores e essa consulta previa exatamente incorporação. Então, é lamentável quando nós combinamos uma coisa e, na prática, a coisa não acontece. Então, eu cobrei isso do superintendente ontem, porque eu coloquei a apreciação dos trabalhadores. E os trabalhadores votaram dessa forma e depois se muda. É muito sério. Então, eu acho que foi uma falha, porque foi negociado antes, foi acordado com os dois jurídicos, sindicato, DAERP, e aí, ao final, não aconteceu da forma com que aquilo que era o anseio dos trabalhadores. Isso é grave. Eu queria te pedir que todas as negociações de qualquer gratificação que se pense em incorporação, o IPM precisa compor as discussões. Foi assim com o plano de cargos, foi assim com 10avos da chefia, foi assim com o quinquênio com a sexta parte. Toda vez, assim, não é desmérito do servidor, principalmente do da ativa, que está ainda trabalhando. É um problema de passar para alguém receber sem ter contribuído. É só isso que eu queria que vocês concordo, considerassem. mas aí seria o papel do governo, né? Eu acho que
a superintendência, a diretoria, eles são gestores, nós somos sindicato. Mas você pode me chamar que eu vou. Mas aí fica complicado, não é meu papel. Eu só gostaria, inclusive, eu precisaria de passar, se os senhores me permitir, foi feito um trabalho também técnico e com as entidades, porque o sindicato, diante de alguns assuntos, na verdade, a grande maioria, nós trabalhamos e buscamos também compor com as entidades para que nós possamos unificar, não é? Então, nós fizemos um estudo, as entidades também participaram, o companheiro Wolff, que fez também algumas propostas, discutimos algumas questões. Eu gostaria que fosse permitido que ele fizesse uso da palavra até para propor algumas propostas de alteração em relação a alguns artigos. Wolff. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Se me for permitido, gostaria de fazer um brevíssimo retrospecto do processo de discussão. Desde o primeiro momento, a notícia que se tem é que, da parte não do governo, sempre se apontou que uma solução para a questão acontecida do prêmio incentivo, que isso fosse resolvido dentro do plano de cargos. A primeira reação do governo, em todas as reuniões, em todas as manifestações, foi de que não aceitava discutir o plano de cargos. Nesse sentido, o jurídico da Câmara apresentou um projeto tão simples quanto brilhante, que a vantagem pecuniária individual, uma gratificação que existe na administração pública federal desde o ano de 2003, sem nenhum maior abalo jurisprudencial. O jurídico do sindicato, na mesma linha, apresentou uma gratificação e, novamente, o governo preferiu não adotar essas soluções, que não são soluções estruturais, mas elas teriam resolvido o problema imediatíssimo do pagamento da folha de salários, nos dando um maior tempo para discussão desse problema que é de alta complexidade. O governo preferiu não atender essas duas propostas e insistiu em recursos de embargos, chegou a recorrer heroicamente ao Supremo Tribunal Federal, como lhe assiste a legislação. O Supremo Tribunal sequer conheceu os embargos. E, nessa situação, quase que subitamente, sem nenhum aviso prévio, apareceu um projeto de alteração do plano de cargos, que é esse que foi apresentado anteriormente, com 7 artigos. O Conselho das Entidades, que reúne todas as entidades dos servidores, ele se reuniu, elaborou um documento, apontou as principais inconsistências jurídicas, que são principalmente de natureza constitucional, apontou alguns caminhos de solução para a questão, pelo menos solução imediata. E aqui eu quero abrir um parênteses. Mesmo essas soluções apontadas, elas não sanam a inconstitucionalidade, mas elas permitem que o projeto, uma vez aprovado, a gente tenha a condição de continuar a receber os nossos salários da forma que recebíamos anteriormente. Então, valeria a pena, sim, a gente aprovar um projeto, ainda que com todos esses vícios, que logo ali na frente poderiam ser fulminados por uma ADIM, mas, pelo menos, nós já teríamos caminhado na solução do mérito. Bastaria que a gente fizesse a correção dos equívocos constitucionais que a proposta contém. Do que foi mencionado aqui, eu queria antes lembrar, só para encerrar o processo de discussão, o seguinte:
Nós estamos aqui numa situação crítica. A folha tem que ser feita, nós temos que receber semana que vem, a situação está posta, temos que resolver em poucos dias. E essa situação que foi criada, ela é absolutamente diferente de uma situação absolutamente exitosa que a gente conseguiu compor com o governo, que é a questão do saneamento financeiro de longo prazo do IPM. Essa discussão não foi feita em 5 minutos, nem em 2 horas, como está sendo aqui, como está ocorrendo nesse momento, nem em 3 dias, foram alguns meses, e foi uma discussão dura por parte da superintendente, que corretamente, do ponto de vista da defesa dos interesses da administração, defendeu até onde pôde aquilo que o governo entendia como correto, e defesa dos interesses dos servidores que nós, Conselho da Entidade, manifestamos. E foi possível porque ambas as partes se ouviram, ambas as partes entenderam os argumentos do outro, nós pudemos chegar a um projeto comum que foi entendido por todos os servidores, foi entendido por todos os vereadores e tivemos aqui uma votação por unanimidade. E essa unanimidade foi uma vitória da administração, uma vitória dos servidores, das entidades e da Câmara Legislativa. Infelizmente, nós não tivemos essa oportunidade no processo da discussão do prêmio incentivo. Podemos tê-la reabrindo o espaço da discussão. E é isso que nós devemos fazer em prol dos servidores e da própria cidade que espera os nossos serviços. Com relação aos pontos que foram mencionados aqui, em primeiro lugar, com relação à isonomia. Uma lei se espera que repercuta para todos igualmente. Nós temos 3 grupos de servidores, colegas nossos, com problemas de natureza judicial, fulminando gratificações. Temos os procuradores submetidos a uma DIN que ainda não foi julgada. Temos os engenheiros que têm o mesmo conceito de gratificação dos engenheiros, para os quais sequer existe uma DIN posta. Mas, se posta, ela vai ter o mesmo destino da DIN dos procuradores. E nós temos os colegas, os agentes de fiscalização, que tiveram recentemente uma decisão judicial contrariando uma lei posta aqui e tiveram perda líquida salarial. O que se esperaria que esses 3 grupos, pelo menos esses 3 que na atualidade têm decisões judiciais contrárias e são grupos, que esses... É para eu não falar mais? Muito obrigado. Esses três grupos, o que você poderia esperar, que tivessem um tratamento isonômico. Ocorre que, dos 3 grupos, os procuradores, que ainda não têm sentença transitada em julgado, puderam merecer uma atenção especial do governo, merecidamente, porque é um trabalho extremamente árduo, um trabalho complexo, de alta responsabilidade, tiveram merecidamente reconhecido o seu pleito. Quanto a isso, nós, servidores, a Câmara, acho que a população, temos que honrar o benefício que foi reconhecido aos procuradores. No entanto, é de se estranhar que, no caso dos agentes de fiscalização que já tiveram uma sentença consumada, não puderam ter o mesmo benefício. E os engenheiros...
Da mesma forma, os engenheiros, cuja ADIM está aqui logo à vista, também não puderam ter esse benefício. Não vou me estender mais com relação a esse capítulo, Laerte já mencionou alguns outros grupos. Então, o que se imagina do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do regime de direito em que nós vivemos, do ponto de vista de como está estabelecida a Constituição Federal vigente na República Federativa do Brasil, é que benefícios de mesma natureza devem repercutir isonomicamente entre aqueles que estão submetidos a uma mesma natureza de condição jurídica. Com relação à coletividade de servidores, ativos, inativos, pensionistas, etc. Em primeiro lugar, realmente, se você for atender o escopo que se pretendeu desde o início, ou seja, você repor o prêmio incentivo de tal maneira que ele não onere a maior a folha de pagamentos, nem a menor os nossos recebimentos, se trataria de organizar, assim, uma tabela de tal maneira que isso se viabilizasse. Isso não pode ser feito em 5 minutos, com certeza os colegas que participaram, o Tomás, Maria Regina, o Lorenzi e outros tantos, com certeza tiveram bastante trabalho, como, aliás, mencionaram aqui, tiveram muito trabalho, como, aliás, mencionado aqui pelo Toninho. O esforço foi muito grande, disso ninguém duvida. No entanto, esse esforço, que é um esforço matemático, e matemática não depende de interpretação, matemática é uma ciência exata, ao contrário do direito. O direito você resolve pelo voto, a matemática você resolve pela demonstração. Então, ninguém aqui duvida da melhor das intenções. Ninguém põe em dúvida aqui a intenção. O que se pede é que o mesmo esforço despendido na construção desse cálculo, a gente possa ter o tempo de compreender que cálculo foi esse, e se ele realmente atende. No caso dos 28%, queria abrir essa nota, houve também um remanejamento financeiro, houve uma discussão à época com o governo. Na discussão foi sugerido ao governo, na época o mesmo representante aqui, o Toninho, foi sugerido a ele que o governo providenciasse uma demonstração da situação que ficaria os 28% no modo em que o governo pretendia. E isso, de fato, o governo fez, colocou o simulador no site, e muitos servidores, praticamente 70% dos servidores, ainda que numa condição extremamente adversa para muitos deles, puderam aderir, sim, ao plano do governo. Então, isso facilitou o entendimento de todos. No momento, relativamente ao que o governo está apresentando, nós só temos a palavra. Mas a palavra é alguma coisa que vai. O que nós precisamos, dentro da administração, é algo escrito e que a gente possa ter como, eventualmente, recuperar no âmbito do direito. Por isso, posso continuar? Pois não. Eu vou chegar na dúvida. Sim. Eu entendo. Eu só quis colocar, e peço 1000 desculpas por ter me estendido tanto e roubado o tempo de discussão dos demais, mas eu só queria contextualizar com essa fala que foi extensa demais, de que há uma grande dificuldade no entendimento. Eu acredito que dificilmente todos nós
pela melhor intenção que tenhamos, sairemos totalmente satisfeitos e esclarecidos. Relativamente ao projeto, fora os 3 pontos que eu já mencionei, que são questões puramente técnicas, eu menciono o seguinte, que esse é o fundamental e atinge a todos. Há uma alteração na forma do cálculo de quinquênios e sexta parte. Essa alteração é universal, embora atinja diferentemente diferentes grupos. Por exemplo, os procuradores que foram aqui enhoados terão uma menor repercussão, embora haja ali uma possibilidade de escolha pelo regime anterior ou pelo regime atual. Relativamente a todos nós, demais servidores, se o quinquênio e a sexta parte, nos termos da proposta do governo, passa a ser calculado por uma tabela, a tabela é sempre diferente do total da remuneração. A tabela é sempre, logicamente, parte da remuneração. Ela nunca é o todo da remuneração. Então, nesse sentido, há uma perda efetiva salarial. A demonstração de que isso não ocorre, o governo poderia tentar nos demonstrar produzindo um demonstrativo. A outra forma de demonstrar que não há essa perda seria se o governo tivesse apresentado, como constitucionalmente exigido, o impacto dessa lei no orçamento. O impacto dessa lei, o impacto final, como há uma redução da massa salarial, o impacto é para baixo, a menor. A folha de pagamento será reduzida. Por quê? Porque quanto mais antigos os servidores, quanto mais quinquênios e sexta parte... Posso concluir, presidente? Presidente, eu pediria que o Wolff pudesse terminar a explicação, que está sendo muito esclarecedor. Quanto mais quinquênios e sexta parte o servidor tiver, maior a redução. Nenhum de nós pode se postar aqui como o senhor da verdade, o dono absoluto da razão. Eventualmente, como protesta aqui o Toninho, talvez eu esteja dizendo uma imbecilidade absoluta. Então, simplesmente, a gente pode pegar, fazer a demonstração, né? Aí teremos todos a certeza de que os fatos não traem a intenção. Ainda que a intenção, e é isso que se reputa, a intenção seja a melhor possível. O erro, eventualmente, é um erro, um equívoco, um lapso, ou da parte de quem escreveu o texto, não foi suficientemente claro para a gente ter um entendimento, ou foi um erro nosso de que, coletivamente, num surto, a gente tenha entendido tudo equivocadamente. Wolff, presidente, só para aproveitar da sua presença aqui, Wolff, eu queria, perdoe minha ignorância, gostaria que você tirasse 2 dúvidas. A primeira do quinquênio e a sexta parte, ou seja, aquele, nessa concepção, nesse ponto de vista que você nos trouxe, o que mais tem quinquênio e sexta parte, o mais tempo de serviço terá uma redução maior. O que mais trabalhou, mais vai perder. Positivo. Tá. Os novos servidores, as novas gerações de servidores, os recém-ingressados, não tem perda nenhuma, porque não tem quinquênio e sexta parte. Eles teriam uma perda virtual, porque no futuro não terão esse benefício, mas é virtual. Agora, quem já se assenhorou desses benefícios, esses terão perda. E o cumprimento, e a alegação aqui, o argumento de que vamos acatar todas as decisões judiciais, nenhuma será comprometida. Ora, nunca a administração pode comprometer a coisa julgada, isso não existe. O que existe
é que, se alguma lei, algum benefício desaparece do mundo, ele não pode mais ser pago. Se a Regina, da cabeça dela, resolver pagar o prêmio incentivo na próxima folha, nos termos em que se encontrava a legislação, terá cometido um ato de improbidade administrativa, ela vai ter que se explicar imediatamente e repor o prejuízo causado à administração pública. Da mesma forma, o secretário da Fazenda... Deixa eu só fazer o contraponto. Agora, na segunda pergunta, antes que... Você é muito mais rápido intelectualmente que eu, humilde vereador, mas eu gostaria de saber o seguinte também. Uma coisa que me intrigou, que você disse que era uma questão técnica. Os procuradores, eles têm uma DIN com relação ao caso dos procuradores. Mas antes do julgamento da DIN, eles já estão sendo contemplados nesse projeto. Correto. E se por um acaso eles tiverem uma ação favorável, eles vão ser duplamente beneficiados? Não. Existe essa possibilidade? Não existe essa possibilidade. Aí seria um erro crasso. Na verdade, a administração cuidou no projeto de remover a anterior legislação. Eles têm um novo conceito de recebimento. O que essa proposta do governo faz é ressalvar a forma de recebimento dos benefícios dos procuradores pela legislação antiga revogada, que eles têm direito como ato jurídico perfeito, direito adquirido, a administração reconhece nessa proposta, mas não há absolutamente nenhuma possibilidade de receber em dobro, isso não. Houve Ô, presidente, eu já vou esgotar as perguntas aqui, aproveitando o Wolf. A superintendente do IPM nos disse que, na hierarquia das leis, a lei complementar é maior que um decreto, mas no caso dos agentes de fiscalização, isso não foi respeitado, porque com um decreto o prefeito matou o ato jurídico perfeito. Então, eu já tenho os dois pés atrás, não estou fazendo política, é meu ponto de vista. Com relação ao quinquênio e à sexta parte, por que nova redação se nada mudou, Wolf? Ou eu estou errado? Porque nós... Não, tudo mudou, tudo muda. Na nova redação, tudo muda. Era o antigo artigo 4º do projeto anterior distribuído. Ele já fazia exatamente esse movimento de mudança da base de cálculo do quinquênio e sexta parte. Aconteceu de que o Conselho das Entidades publicou uma análise técnica, o governo, então, coincidentemente, alterou o projeto, que tinha 7 artigos, passou a ter 17 artigos. O anterior artigo 4º passou a ser o atual artigo 7º. E esse prejuízo na forma do cálculo de quinquênio e sexta parte está mantido. Do primeira versão está mantido na segunda versão. Mais algum vereador? Maraca. Senhor presidente. Sim, estou falando, quiser aproveitar o Wolf, eu não sei, o mesmo... Prefiro esperar o Wolf concluir. Quer concluir? Olha, objetivamente, o Conselho de Entidades apontou alguns caminhos de alteração. As alterações são pouquíssimas. Na verdade, a gente simplesmente está tentando promover, na forma do texto, a intenção anunciada. Qual seria a intenção anunciada? De que a situação permaneça como se encontra, ninguém perde, ninguém ganha. Para fazer isso, a alteração proposta pelo Conselho das Entidades, pelo jurídico do sindicato, é de que mantenha-se a regra de cálculo atual do quinquênio e da sexta parte e demais benefícios. Senhor presidente, eu vou só me tira uma dúvida, por gentileza. Os procuradores tiveram, pelo segundo vereador Isaac falou, um tratamento especial aí nesse caso. Eu pergunto, não sei se é uma dúvida que tenho, os agentes de fiscalização não poderiam ter o mesmo tratamento? Não. Eles não...
Olha, porque foi aberto um parênteses aí, não sei. Você pode, sim, dar um tratamento diferenciado para cada categoria. E isso é correto do ponto de vista do Estado de Direito e do funcionamento da administração. Por quê? Porque cada um de nós exerce um trabalho de complexidade diferenciada. Sim. Já estou chegando. Por isso que os salários são diferentes. Por isso que o anexo 1 da legislação, ele tem diferentes salários base. É por isso, porque a complexidade do trabalho é diferenciada. Mas eles podem ser enquadrados aqui, nesse projeto. Pode enquadrar no seguinte sentido. Essa diferenciação de salários eu não posso romper, porque ela é uma hierarquia da administração e complexidade do trabalho, certo? Não podemos romper. Isso está na Constituição Federal. O que nós não podemos, e que também está na Constituição Federal, é dar tratamento desigual para situações iguais. Qual é a situação igual? Há grupos, categorias de servidores com problemas de fulminação de benefícios no judiciário. São 3. Estou resolvendo de um. Isonomicamente, devo resolver dos outros 2. Não exatamente com a mesma lei, não posso fazê-lo. Não são exatamente os mesmos números, são números distintos, mas o conceito, sim. Se eu estou tratando de servidor, corrigindo uma situação que lhes é prejudicial, devo corrigir dos demais servidores também. Para não votar uma lei injusta. Para não fazer injustiça. Sim, para não fazer injustiça. E vocês são os senhores da justiça em Ribeirão Preto. Quem faz lei em Ribeirão Preto, quem aprova a lei em Ribeirão Preto, são só os vereadores e ninguém mais. E nós não vamos cometer injustiça com os funcionários. Mas esse pepino aí não é nosso não, viu? Você falou que nós fazemos a lei e tudo, mas eu acho que é bom todas as categorias sentarem, chegarem num consenso das categorias, porque você não pode falar que a responsabilidade é nossa. Não, Boni, eu me expressei muito mal, você me pede perdão, me expressei mal. Eu disse o seguinte, que a competência de apresentação de legislação, de qualquer alteração, a competência para corrigir essas distorções, ela é competência única, não tem jeito, ela é do Executivo. Mas o Executivo não é senhor da situação. O Executivo tem que vir aqui explicar para os vereadores o que ele, Executivo, pretende. E o Executivo e o Legislativo, além de ouvir o Executivo, ele é o senhor das leis. É ele quem dirá. A Câmara Legislativa, os parlamentares, são o poder mais exposto da República. E por isso são o poder que mais sofre ataques, às vezes justos e muitas vezes injustos. Mas a Câmara é um poder que funciona com a televisão ligada. Além das pessoas que estão aqui sentadas, tem gente nas suas casas assistindo. Não é exatamente o que ocorre no Executivo. O Executivo tem uma outra forma de organização. Mas dos poderes da República, a Câmara é o mais exposto. Qual o caminho do seu ponto de vista? Prêmio incentivo morreu, acabou. O que nós temos hoje é essa lei que está para ser votada. Caso essa lei não seja aprovada, o servidor não tem nada. Esse é o pior dos mundos. Só existe um caminho, o caminho do diálogo franco. Nós precisamos, se possível, se o governo entender que o que a gente está dizendo não é uma absoluta imbecilidade, se a gente puder sentar, como sentamos no caso do IPM, e chegar a um texto comum, tanto melhor. Se não pudermos fazer isso e levar o governo a apresentar uma nova proposta corrigida, isso tem que ser feito amanhã, possivelmente, numa sessão extraordinária, nós não temos mais tempo. Se isso não puder ser feito, então, quem sobrou de agente no processo, temos que chegar a um entendimento. E isso é possível de ser construído tecnicamente entre a comissão técnica das entidades,
o jurídico do sindicato, há um jurídico da maior qualidade aqui na Câmara Municipal, ao qual rendo minhas homenagens. Tenho certeza que a gente pode chegar a um texto que, com algumas poucas emendas, a gente consegue refazer com que o texto expresse na palavra, na sua definição como lei, a intenção que é de todos nós, que ninguém perca, que ninguém receba mais. Isso a gente pode fazer servidores com a Câmara. Melhor seria se pudéssemos contar com uma nova iniciativa do governo em corrigir esses equívocos que estamos apontando. Não podendo, é prerrogativa dos vereadores, de qualquer vereador, apresentar uma emenda. O Bertin Scandiuzzi com a palavra, e dentro da linha de raciocínio do vereador realmente, Isaac, Bertin, só um complemento, mas eu acho que essa proposta já deve ser apresentada. Nós estamos aqui conversando. Qual que é a proposta? Nós temos algumas emendas prontas. Então, vamos apresentar, Wolf, é isso, o objetivo é esse. Acho que a gente tem que sair daqui, enfim... Nós temos os textos, claro. Nós temos os textos praticamente prontos. Vamos tentar concentrar agora, então, nas propostas. Presidente, vamos. Presidente, tem alguns vereadores que têm emendas para apresentar. Também, então. São 17 artigos, eu até falei para o Toninho, 17, antes era 7, pulou para 17. Em nenhum momento, quem representa o servidor público é o sindicato e as entidades. Sim. É o que eu estou sabendo. O governo, em nenhum momento, dentro desses 17 artigos, dialogou com o sindicato e com as entidades. Estou certo ou estou errado? Correto. Então, quem que é o maior interessado nisso? O servidor público municipal. Ele tem uma representação que é a entidade e o sindicato. Não foi ouvido. A oportunidade é agora. Então, Maria, esta casa tem algumas emendas para apresentar. Isso. Não, é isso que a gente está falando. Não vamos votar. Não estou duvidando. Não, mas peraí. Não tem nenhuma dúvida. O que eu falei, não podemos votar também 17 artigos que chegou na tarde de ontem. Vamos discutir quais são as propostas do sindicato e dos vereadores. É isso que eu estou falando. Vamos discutir. É isso que eu estou falando. O momento é esse. Questão de ordem, senhor presidente. O Marinho Sampaio, por gentileza. Paulinho. Até porque... Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Toninho. Vendo o projeto aqui, Toninho, a gente vê que merecidamente a classe médica foi feito dois tipos de cálculo. Para o médico que tem a jornada de 40 horas e tem de 20 horas. Por que que para a classe odontológica nós temos profissionais de 40 horas e temos de 20? E no projeto só consta para os de 20 horas. Está havendo uma desigualdade, infelizmente, em duas classes que são distintas, com o mesmo objetivo na área da saúde. Tanto o médico quanto o dentista merecem ser respeitados, tanto aqueles que têm a jornada de 40 horas e o de 20 horas de maneiras distintas, mas que seja de uma maneira igual. O Tomás vai explicar, porque essa é uma parte técnica. A gente manteve como iniciou o concurso. Isso é uma obrigação, mas ele explica. Mas se foi permitido, se foi autorizado a dobra de carga horária para o profissional, por que que não consta no projeto o cálculo para o dentista de 40 horas? Pega o microfone que está com a Regina ali. Então, sugestão da vereadora Glaucia, vamos passar cópia já das emendas sugeridas pelo sindicato para todos os vereadores já para ir avaliando. Presidente, só para completar, antes do Tomás até se manifestar... Respondeu, Bertinho, a sua? Não, até agora... Acho que o Tomás vai responder ainda, mas eu gostaria de falar antes, até porque eu gostaria de ter ouvido a conclusão do Wolf para me manifestar, mas como muita gente tem atropelado, eu acho que faz parte também de uma discussão. Primeiro que hoje, eu acredito que nós precisamos de definir uma coisa, que isso vai ser discutido. Por quê? Nós não podemos mais, né? Eu queria até fazer um breve histórico, em 30 segundos, de alguns erros que a administração tem cometido. Na questão da OS, nós tivemos uma decisão aqui da Comissão de Justiça. Se o governo tivesse entendido
os apontamentos da Comissão de Justiça e mudado 2 artigos que poderiam ter sido modificados sem atrapalhar o projeto, nós estaríamos votando esse projeto, já teríamos votado esse projeto. Essa judicialização toda que aconteceu não precisava ter acontecido. Um outro exemplo é o que acontece com o IPTU. O governo apresentou uma mudança na planta genérica, depois veio e retirou essa mudança, o que nos deixou, inclusive, aliviados. Eu vi muitos vereadores, inclusive Vossa Excelência, né, na mesa, disse, olha, o governo está retirando. E isso foi um alívio. Só que, ao mesmo tempo, o governo manda um projeto para cá, para que nós possamos votar a exclusão de um limitador que foi criado em 2012. Então, o que parece é que o governo, e o que fica parecendo, é que o governo, apesar da boa vontade dos secretários que aqui estão, do Toninho, do Ângelo, do Marcelo, da Regina, é que o governo muitas vezes dá com uma mão e tira com a outra. E isso é o que parece acontecer nessa questão. Por isso, todo mundo vem aqui armado, por isso nós recebemos um projeto ontem e todo mundo começou a ler e apontar alguns problemas nesse projeto, e nós precisamos entender que o melhor nesse momento é discutir e ouvir as sugestões. Então, eu gostaria de encaminhar nesse sentido, de que as sugestões sejam apresentadas e que nós possamos discutir com mais calma também em cima dessas sugestões apresentadas por ambas as partes, até para acabar com essa pecha de que dá com uma mão e tira com a outra. Perfeito, Maraca. Paulinho Pereira com a palavra, é o que a gente quer. Ouvir as propostas e a gente discutir com todo mundo aqui. É isso daí. O encaminhamento é esse, não tem outro. Senhor presidente, foi bem dito no início da nossa reunião que estaríamos aqui com o executivo e o representante dos servidores, no caso o sindicato e entidades. Estamos aqui para ouvir as divergências pelo qual o sindicato e os servidores têm em relação ao projeto. E o executivo está aqui. Foi dito isso. Às vezes as emendas pelo qual o sindicato irá apresentar contemplam as emendas dos colegas vereadores, gente. Nós precisamos otimizar, ouvir o sindicato. O executivo está aqui. Após essa explanação do sindicato, na forma que eles veem como mudança, a gente apresenta as nossas. Senão a gente não vai evoluir. Aqui está representantes dos servidores e executivo. Vamos ouvir. Não contemplou nenhum legislativo, apresentamos posteriormente as nossas emendas. Presidente. Perfeito, perfeito. Presidente, posso em 30 segundos dizer o que são as emendas? Em 30 segundos dizer as emendas? As emendas estão aqui, elas não são de nenhuma pessoa, são um conjunto de pessoas, todo jurídico, há vereadores, sim, que já trabalharam com elas, inspiraram essas emendas, contribuíram para a sua elaboração e, basicamente, até o momento se tem o seguinte: o atual artigo 7º, que é esse que, no nosso entendimento, altera a forma de cálculo de quinquênio e sexta parte, o atual artigo 7º, o anterior artigo 4º, o Conselho das Entidades apresentou uma proposta modificativa, uma alteração da redação. Exatamente aquela proposta de alteração do artigo 4º, exatamente, sem pôr nem tirar, as mesmas palavras, as mesmas vírgulas, nós estamos aqui construindo, apresentando nesse momento como emendas ao projeto. Então, esse texto do anterior artigo 4º emendado já é de conhecimento das assessorias jurídicas, em tese dos vereadores também. É essa a primeira emenda que estamos propondo. Mantém a forma de cálculo do quinquênio e sexta parte. Em segundo... Quantas emendas são? São 4. 4 emendas? Só. Senhor presidente, vamos apresentar emenda por emenda, o governo já fala se é favorável, se é contra. Posso só concluir? No projeto anterior, essa mudança da base de cálculo, ela se dava de forma indireta. Está todo mundo ouvindo, gente? No projeto anterior, a mudança da base de cálculo aparecia ali de forma relativamente oblíqua. Dessa vez, o governo cuidou de que isso fosse expresso. E no artigo 10º, ele está revogando expressamente o artigo 209 do Estatuto dos Servidores.
E no artigo 11, ele está revogando o artigo 210 do Estatuto dos Servidores, que são os artigos que justamente dão a forma do cálculo do quinquênio da sexta parte. Realmente, a partir dessa revogação, ninguém mais vai ter sentença judicial favorável, acabou. E por que tinha sentença judicial favorável anteriormente? Porque você tinha um artigo 209 e 210, é isso. Então, aqui nós temos emenda supressiva relativamente ao projeto apresentado, suprimindo os artigos 10 e 11 do projeto. E a última emenda é no final do artigo 17, que a gente já tinha exposto isso no documento do Conselho das Entidades, que é a última parte do artigo que diz o seguinte: revogadas as disposições em contrário. Senhor presidente, um final de artigo de lei que diz revogadas as disposições em contrárias, é normalmente um cheque em branco para a administração. Não que ela vá cometer equívocos de má-fé, não é disso que se trata. É que ela pode cometer erros de boa-fé que serão insanáveis, e aí nós teremos que ir à justiça. O que se pretende com essa última emenda, senhores vereadores, é o que se pretendeu, é o que se construiu no projeto do IPM, onde o governo também gostaria de receber um cheque em branco, uma autorização prévia para transladar servidores do plano financeiro, do caixa da prefeitura para o plano previdenciário, exonerando, retirando a competência da Câmara em examinar a oportunidade e conveniência dessa situação. A Câmara Municipal não pode abrir mão das suas prerrogativas. Se houver alguma alteração, a alteração deve ser solicitada pelo Executivo aos senhores vereadores. Então, nós estamos apresentando uma emenda, retirando, suprimindo a expressão revogadas as disposições em contrário. Porque se há disposições em contrário no momento, o governo as apresente, nós as inserimos aqui explicitamente e, de comum acordo, as revogaremos. Eu estou acatando o presidente. Da minha parte, eu acabei, eu posso me retirar. Ok? Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Wolf. Obrigado. Peço desculpas por ter me eventualmente estendido por demais. Quero finalmente e mais uma vez dizer que aqui não se está discriminando, julgando intenção de governo. Está-se apenas tentando colaborar no sentido de que a gente tenha leis justas para a cidade e para os servidores. Muito obrigado. Wolf. Bom, na verdade, essas emendas que foram elaboradas pelas entidades, nós temos algumas emendas que devem ser apresentadas pelos vereadores, e tem também uma emenda que nós precisamos apresentar. Na verdade, são várias emendas, né? São várias emendas. Tem a dos agentes de fiscalização, que, na verdade, nós precisamos tentar achar um caminho. Os profissionais, mais uma vez, ficaram de fora e nós precisamos ver como que a gente resolve. Eu acho que nós vamos tentar caminhar. Nós estamos tirando cópia de algumas emendas, mas nós queremos reunir, inclusive, com o próprio membros do governo aqui, para tentar propor que a gente possa também encaminhar mais algumas emendas que entendo que se faz necessário. Eu vou pedir para o presidente aqui para que nós possamos... Acho que a gente tem que fazer uma reunião, né? Até para que a gente possa dar uma alinhada e ser um pouco mais objetivos. Eu preciso ouvir, não sei quantos vereadores que vão apresentar emendas, para a gente poder, às vezes, as emendas que ainda falta para contemplar o funcionalismo, pode estar vindo de um dos vereadores, então vamos esperar um pouco, não é? Porque senão a gente propõe emendas, o vereador às vezes propõe a mesma emenda.
Rapidamente, um pequeno esclarecimento. Um pequeno esclarecimento em relação ao projeto, em alguns pontos que foram colocados aqui. Nós não podemos não alterar a fórmula de cálculo do quinquênio da sexta parte. Por quê? A partir do momento que nós demos esse aumento na base salarial, se nós mantivermos a forma de cálculo atual, isso vai provocar um aumento para quem tem o quinquênio para a sexta parte, que não é compensação do valor do prêmio incentivo. Vamos dizer o seguinte, hoje, digamos que eu tenha um servidor com quinquênio e sexta parte ao redor de 15%, mais, sei lá, 20% contando os dois. E ele esteja numa base salarial de 2.500. Ao calcular 20% sobre 2.500, eu vou estar colocando R$500 na folha dele, que é o que acontece hoje. A tabela que ele está classificado vai aumentar em R$500, vai de 2.500 para 3. Se eu mantiver a forma de cálculo, 20% de 3 passará a ser 600. Entenderam? Existe um crescimento no valor que vai ser diferente de quem não tem. Eu não posso fazer isso. Eu estou compensando o prêmio incentivo e os 3%. Eu tenho que manter isso igual. Por isso que a gente fez a alteração. Em relação à questão de remuneração e vencimento, essa discussão, ela é antiga, só que beneficia só quem ganhou na justiça. A partir do momento que a gente cria uma regra igualitária, as pessoas passam a receber de forma igual. É isso que a gente buscou. Tá? Ninguém vai diminuir o salário de quem está recebendo quinquênio e sexta parte. Sabe? Isso é uma conta matemática. Falar diferente disso é maldade. É tentar jogar o servidor contra o que está acontecendo. Mais outra situação. Em relação às 3 categorias aqui citadas, qual é o objetivo que a gente tinha ao iniciar a lei? Corrigir o que estava acontecendo. Qual que era o acontecimento? O acontecimento era, existe uma DIN contra os procuradores. Nós estamos corrigindo. Se houver uma DIN... Já explico, acalmem-se. Se houver uma DIN em relação aos engenheiros, nós corrigiremos. Em relação aos agentes de fiscalização, a questão que foi decidida é diferente. Por quê? Se deixarem falar, a gente explica. Pode. Dá para falar? O que aconteceu? A decisão foi de que o município criou uma nova função e transferiu pessoas sem concurso de uma função para outra. Essa foi a decisão judicial. Eu não posso mudar isso. É uma forma diferente de trabalho. Gente, infelizmente eu não posso mudar. Bom, basicamente é isso que eu posso estar colocando. Mas uma pergunta. Bom, as emendas serão apresentadas, mas eu acho que já fica prejudicado com a fala do Toninho de que um dos itens importantes, que é essa questão
do cálculo não sendo contemplado, eu acho que nós vamos criar um impasse aqui. Agora, eu fico preocupado, e aí nós temos que ver como fazer. Primeiro que eu acho que essa situação não vai se resolver tão simples assim. Porque o governo vem na mesma linha de manter, né, o projeto original. O projeto original não tem acordo. Os servidores estão esperando e a folha precisa ser rodada com os percentuais referentes aos mesmos valores do prêmio incentivo. Nós precisamos achar uma fórmula emergencial e aí não tem jeito. O governo tem mecanismo, seja através de abono, seja através de outro mecanismo. Nós precisamos garantir o salário do funcionalismo com o percentual do prêmio incentivo esse mês. Porque eu entendo que vai se criar um impasse aqui e eu quero dividir isso com os vereadores. Nós precisamos achar um caminho. E eu estou muito preocupado. Senhor presidente, ô Laerte. Laerte. Senhor presidente, fazer uma pergunta para o sindicato. Essas alterações que foram faladas, é possível fazer depois de votar o projeto? Pois não? Não ouvi. Essas alterações foi falado? Não foi. No caso dos procuradores que teve ADIM ou os agentes de fiscalização, se caso tiver um ADIM, aí vai se mudar o projeto depois de ter votado, é isso? Eu não sei se é isso que eu entendi. Não, acho que não é isso. Não, você não me entendeu bem. Eu quis dizer o seguinte: se por acaso os engenheiros e arquitetos que têm uma lei similar, mas que não está, no momento, sendo contestada, tá? Se isso acontecer, no futuro, o governo também corrigirá. Hoje não tem necessidade de alterar. Deu para entender? Mas aí tá. Por que já não corrige agora? Porque não tem ADIM. Mas depois vai ter que votar outra lei para casa para alterar uma lei. Senhor presidente, eu acho isso um pouco muito perigoso, porque nós estamos falando de funcionário público. Os funcionários públicos pode defragrar uma greve dependente a isso, e quem vai arcar com essa situação é o próprio município. Então, acho que nós temos que achar uma solução antes da lei ser votada, ou através de uma emenda, garantir isso pelo menos na lei, antes da lei ser aprovada por essa casa, senhor presidente. Questão de ordem. Senhor presidente, eu pedir silêncio aí um pouquinho para o pessoal. Nós apresentamos o vereador Marmita. Vereador Marmita, por favor. Vereador pessoal, Marmita, só um minutinho da atenção para ouvir o vereador, por favor. Vereador Marmita, vereador Jean e vereador Isaac Antunes, e o vereador que nos fala. Nós apresentamos 4 emendas. Eu gostaria de, se puder, todos os vereadores, e a emenda da Gláucia, que todos os vereadores assinassem conosco. Ô, vereadora Gláucia. Senhor presidente. Você aceita também todos vereador os vereadores Bertinho, emenda? Marinho, senhor presidente, vereador Bertinho. Se me permita uma opinião. Conversando com o doutor Nonino aqui, ele lembrou muito bem. Essas emendas que vêm dos vereadores, elas se tornam inconstitucionais, porque está lidando com o salário do servidor. Nós achamos que isso deve ser como sugestão e a emenda deve ser feita em cima do projeto pelo Legislativo, e não pelo Executivo e não pelo Legislativo. Vereador Bertinho, isso também foi uma preocupação nossa, mas é uma prerrogativa do vereador, de Vossa Excelência, é prerrogativa do vereador apresentar emendas. Nós estamos apresentando a emenda para o grupo do governo e, obviamente, se for aceita junto com o sindicato, se não puder ser aprovada por esta casa, que provoque
o Executivo mandar um substitutivo para esta casa. Mas o objetivo e o poder é da casa apresentar as emendas, sim. Então, ô Marinho, então, peraí, Eu concordo, Marinho, mas é o seguinte, para evitar polêmicas, eu acho que fez a sugestão, o Executivo acatou, que inclua no projeto e fica Bertinho, tudo resolvido. Vereador Bertinho, polêmica não foi criada por nós. A polêmica foi criada pelo governo. Mas até agora o governo não falou se aceita ou não nada. Bom, vamos lá. Só para organizar, então, os vereadores vão entregar agora as emendas, é isso? Para o Executivo analisar? É isso? Entregar as emendas para o grupo do governo para fazer a análise junto com o sindicato. Junto com o sindicato. Obviamente deve ter alguma emenda também do sindicato. Ok. Não é nada. Algum vereador abordar mais alguma coisa? Está encerrada a reunião. Obrigado a todos pela Parabéns, presença. presidente, pela condução dos trabalhos.